Carrie a Estranha, primeiro livro lançado do conceituado autor Stephen King, estreou nos Estados Unidos em 1974. Sua primeira adaptação nos cinemas aconteceu 2 anos depois, em 1976. O sucesso foi tão grande que, de lá para cá, foram feitas mais 2 adaptações, uma em 2002 e outra em 2013. Os filmes e o livro vão contar a história de Carrie, uma adolescente problemática, perseguida pelos colegas professores e impedida pela mãe de levar a vida, como as garotas da sua idade. Só que Carrie guarda um segredo. Quando ela está por perto, objetos voam, portas são trancadas do nada e velas se apagam e voltam a iluminar misteriosamente. A aproximação do feminino com o monstruoso é algo comum em diversas sociedades e invoca o medo da diferença e do corpo feminino. A presença da monstruosidade feminina nos filmes de horror diz muito mais a respeito a medos masculinos do que a desejos ou subjetividades femininas. No século XVIII, era comum os médicos acreditarem que o momento de transformação do corpo da mulher na puberdade poderia acarretar complicações para o seu desenvolvimento, como se de fato afetasse a sanidade mental. Os livros de medicina deste século faziam uma comparação de como era o corpo feminino antes e depois da primeira menarca, associando a imagem de mulheres doentes enquanto estavam passando por seu período menstrual. Dessa forma, criando uma imagem deturpada sobre esse ciclo natural, mas também ambígua, quando passavam a imagem de mulheres bondosas e com um instinto materno, porém que a qualquer momento estariam a uma beira de ataques, vícios, crimes devidos à sua condição. Dos tempos clássicos até a Renascença, o útero era frequentemente representado com chifres, para transmitir sua hipotética ligação com o diabo. Nos filmes de horror, os atos e sentimentos destrutivos que são atribuídos às vilãs são conectados ao fato dos seus processos naturais. Além da menstruação, podemos encontrar também filmes que exploram a gravidez como algo monstruoso, em O Bebê de Rosemary, ou o fato de não ser virgem, em A Garota Infernal, demonstrando assim que suas sexualidades e, consequentemente, seus úteros são os que as instigam a trazer o mal para o mundo. Portanto, o próprio corpo da mulher é retratado como uma arma, a qual pode ser disparada a qualquer momento, após a visão suja em que ele é dialogado. Em Carrie a Estranha, o autor Stephen King afirmou que a protagonista é em grande parte uma representação de como as mulheres encontram seus próprios canais de poder e de como os homens temem as mulheres e suas sexualidades. A história retrata a maldade e a rotina cruel da escola, utilizando o horror para trazer questões como a adolescência e a sexualidade feminina. Além da opressão que Carrie suporta no ensino médio, em casa, sua mãe Margaret White reforça os estereótipos religiosos os quais a mulher sofre com sua sexualidade perante sua ligação com o diabo, puxando exemplos bíblicos como a herança do pecado de Eva, e que todas as outras mulheres pagam por essa transgressão. Sendo assim, Margaret nunca havia contado à sua filha sobre o ciclo menstrual. A mãe reforça sua visão de que Carrie está amaldiçoada, afirmando que agora que ela menstrua, os meninos iriam como verdadeiros animais atrás dela, sentindo o cheiro do seu sangue. Além disso, há a cena em que Carrie se prepara para ir ao baile, e a mesma escolhe um vestido rosa para usar, e Margaret chega para manifestar seu desprezo primeiramente pela vaidade da filha, e depois da cor escolhida pela mesma, lembrando-a que vermelho e seus similares eram a cor do pecado. Em seguida, comenta como o decote do seu vestido mostra seus seios, chamando-os de travesseiros imundos. É coerente afirmar, então, que a narrativa representa desde o início com a existência de uma suposta culpa feminina, em que o corpo é o lugar de transgressão, castigo e condenação. Nos filmes, os poderes desgovernados da protagonista que a colocam na posição de monstro começam justamente com sua primeira menarca, que também acarreta sua dor e fonte de telecinese. Carrie não é apenas um monstro como Drácula ou Frankenstein, mas um monstro o qual sua diferença sexual é essencial para o terror e o pavor que causa. É clara a associação da chegada da sua menarca com seu despertar sexual e que seu novo despertar pelos garotos é um aviso de como o desejo que cresce dentro dela pode causar estragos, principalmente se ele for arrebatador, pois seus poderes estão diretamente ligados,
podendo trazer a destruição de todos, o que de fato acontece. Ao longo da narrativa, somos estimulados a criar afeição por Carrie e até mesmo se identificar. Bestificada com o despertar da sua sexualidade e as novidades que a trazem, além de sua situação social dentro da escola, de imposição a feminilidades, ainda em tentativas frustradas de segurar suas dúvidas e anseios, tanto quanto para seu corpo, tanto quanto para seus poderes. O final perturbador do enredo sugere que o sexo feminino, sobretudo após a puberdade, fica à deriva de um estado inconstante e imprudente, sendo incessantemente ameaçado por situações que podem levar a atos insanos.